Então, esse é o verso principal dessa noite. Como que vai terminar a história desse mundo? Como que vai ser o fim do planeta Terra? Daniel 2,44. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Lembra da pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua? Ela representa a volta do Senhor Jesus. O quinto reino. O estabelecimento do quinto reino da profecia de Daniel 2. Passou Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, mas agora vem o reino de Cristo. Nos dias destes reis, da moderna Europa, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim, e esse reino vai destruir os reinos que aí estão. O mundo está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim. E 7 bilhões de pessoas hoje precisam ser advertidas. Olá, meus amigos e irmãos, agradeço a paz do Senhor Jesus. O fim do planeta Terra e a volta de Jesus. No vídeo de hoje estaremos estudando uma profecia que se encontra no capítulo 2 do livro de Daniel. E iremos ver em qual tempo, em qual período profético estamos vivendo hoje. É muito importante nós aprendermos em qual tempo nós estamos vivendo, para que assim nós possamos nos preparar para a breve volta de Jesus. Pois acredito eu que estamos vivendo os últimos dias do planeta Terra, ou seja, estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Agora eu queria ir para uma parte muito especial do nosso encontro de hoje, da nossa live, para dizer para você o seguinte: como é que vai terminar a história desse mundo? Em que momento nós estamos vivendo na profecia? E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu queria agora convidar você para irmos lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 2. Esse livro extraordinário do profeta Daniel, capítulo 2. A história você já conhece, e quem não conhece eu vou rapidamente explicar. Em Daniel capítulo 2, nós temos o grande rei Nabucodonosor, que teve um sonho, ele se esqueceu do sonho, não se lembrava, mandou chamar os magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Esses também não conseguiram interpretar o sonho, o rei mandou matar todo mundo, e eles depois ficaram desesperados, prenderam Daniel para matá-lo. Daniel disse: por que vão me matar? Porque o rei teve um sonho, vocês não interpretaram, mas eu não estava nem sabendo esse sonho, então me ajuda lá, me leva na presença do rei. Daniel foi lá falar com o rei, pediu tempo, o rei deu tempo, ele chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, orou com seus amigos, e então Deus revelou a Daniel o significado do que o rei havia sonhado. Essa é a história. Então, aqui em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27, Daniel se apresenta ao rei Nabucodonosor e começa falando assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel fez um sermão para Nabucodonosor e diz assim: olha, o que você quer saber? A interpretação do sonho e o próprio sonho não tem mortal sobre a terra que possa revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E esse Deus fez saber ao rei o que vai ser nos últimos dias. Sabe o que acontece? Versículo 31. Tu estavas, ó rei, vendo, e eis uma grande estátua, que era imensa, e era extraordinário o seu esplendor, e ela estava em pé diante de ti. Verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e esmiuçou a ambos. Eu queria ter visto essa cena. O homem mais poderoso do planeta Terra, agora ali ouvindo o sermão do profeta Daniel, e Daniel diz assim: você não se lembra do sonho, né? Não tem mortal sobre a terra que te possa revelar, mas tem um Deus no céu que revela mistérios, e esse Deus fez saber a você o que você sonhou. Você sonhou com a grande estátua.
E quando ele disse assim, o rei disse, é isso mesmo, Daniel, estou lembrando, foi uma estátua. Sim, rei, foi uma estátua. E ela tinha a cabeça de ouro, e o rei se lembrou. Peitos e braços de prata, e o rei se lembrou. Quadril de bronze, pernas de ferro, os pés eram ferro, barro, e quando você olhava aquela grande estátua, uma pedra foi arrancada assim ao auxílio de mãos e acertou nos pés da estátua e destruiu toda a estátua, mas essa pedra cresceu e encheu toda a terra. O rei estava estupefato, de boca aberta, abismado com a sabedoria de Daniel, e disse, Daniel, é isso mesmo, Daniel, agora eu me lembro exatamente isso, você está certo, Daniel, agora, o que significa isso, Daniel? Por quê? Porque os babilônios achavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. Por quê? O que significa, Daniel? O rei estava desesperado, e Daniel concedeu a Deus toda a glória por aquela sabedoria extraordinária, exaltou o Deus do céu e diz, olha, rei, o sonho foi esse. Agora, a sua interpretação, nós também faremos o rei saber. Deus me revelou, o Deus do céu que revela mistérios. Ele fez saber você. Sabe o que significa? Acompanhe comigo o versículo 37. Deixa eu ver se é o 37. 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, eu sou a cabeça, sim, o teu império, Babilônia, é a cabeça de ouro. A glória das nações, Babilônia, é a cabeça de ouro. Mas o profeta, o porta-voz de Deus, continuou. Verso 39, mas depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois vai vir um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois um terceiro reino inferior ao de vocês, assim como o bronze é inferior à prata. Verso 40. O quarto reino será forte como o ferro. Vai vir um quarto reino, forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços. Quanto ao que vistes dos pés e dos arteiros em parte de ferro e em parte de barro, será este um reino dividido. Contudo, nele haverá alguma firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro. Verso 44. Não, daqui a pouco eu vou ler o 44. Entendeu, Nabucodonosor? A cabeça de ouro é Babilônia. Depois de ti vai vir um reino representado pela prata, um terceiro pelo bronze e um quarto pelo ferro. Depois esse reino de ferro será dividido. É assim como o ferro não se junta com o barro, será ele um reino dividido. Qual foi o império que derrotou a grande Babilônia e fez cair a cabeça de ouro? A Medo-Pérsia. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós interpretamos a Bíblia à luz da história. A Igreja Adventista adota a escola historicista de interpretação da Bíblia, porque nós entendemos que a melhor forma de compreender a Bíblia é à luz da história. Se Daniel está dizendo para Nabucodonosor de que o império dele era cabeça de ouro, e depois viria um segundo, um terceiro e um quarto, eu tenho que olhar para a história para ter as respostas. E qual foi o império à luz da história que derrotou Babilônia? A Medo-Pérsia. Em que ano? Por volta do ano 539. Para ser exato, foi no ano 539, né? Quando foi morto o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Está lá em Daniel capítulo 5. Então, Ciro
Foi o grande líder que uniu ao Império Medo ao Persa. E esses dois impérios se unem para derrotar Babilônia. Chegou o peito e braços de prata. Mas Daniel disse para o rei, vai vir um terceiro. A Medo-Pérsia teria que perder o seu poder. E ela perdeu, em 323 a.C. Para quem? Para a Grécia. Aí chegaram os gregos. Quem foi o grande nome da Grécia? Alexandre o Grande. Então chegaram os gregos. Teria que passar os gregos. Viria um quarto reino. E qual foi o quarto reino que derrotou a Grécia? Roma, no ano 168 a.C. Está lembrado da Batalha de Pídima? Ali aconteceu a transição para o Quarto Império. Então saiu Babilônia, veio a Medo-Pérsia, veio a Grécia e veio Roma. Quando Roma se estabelece, forte como ferro, ela consegue a hegemonia mundial. Roma domina o mundo inteiro, e por um longo período, começando no ano 168 a.C., e indo até o ano 476 depois de Cristo. Mais de 500 anos de domínio. E o que aconteceu no ano 476? Cai Roma Ocidental. Rômulo Augusto, seu último imperador. Agora, para quem Roma perdeu o seu poder? O Império Romano caiu diante de quem? Nenhum outro reino mundial derrotou Roma. Roma foi minada em suas bases por tribos bárbaras. Quantas? 10. Assim como há 10 artelhos, 10 dedos nos pés. As 10 tribos bárbaras começaram lá, no ano 352, e foram invadindo a Itália, atacando o Império, até que no ano 476, você tem ali a queda de Roma Ocidental. Agora, os bárbaros passaram a dominar aquilo que antes o Império Romano dominava. Os álamos, astrogodos, visigodos, érulos, burgundos, suevos, saxões, essas tribos bárbaras, 10, dominaram o mundo. Estamos aonde agora? Nos artelhos, nos dedos dos pés da estátua. Agora, Daniel diz para Nabucodonosor, esses pés, partes são ferro e partes são barro. Eles não vão se unir. E você percebe que essas tribos bárbaras vão organizar posteriormente as nações europeias? Isso mesmo. Várias tribos se organizaram nas modernas nações europeias. E essas nações estão buscando uma harmonia, uma união há séculos. Coisa que nunca acontece. E por que não? Porque a profecia diz que eles tentariam se ligar mediante casamento, mas não se uniriam. E a despeito de todas as tentativas que foram feitas pelas monarquias para casar príncipes com princesas e etc., para unificar as tribos, os reinos da Europa, isso nunca foi conseguido. Porque a profecia diz que eles jamais se ligariam. Agora eu posso ler o verso 44? Então, esse é o verso principal dessa noite. Como que vai terminar a história desse mundo? Como que vai ser o fim do planeta Terra? Daniel 2:44. Mas, conjunção adversativa, eu gosto disso. Mas, nos dias destes reis, quais reis? As 10 tribos bárbaras que deram origem às nações europeias. Então, nos reinos da moderna Europa, estou falando de Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Suíça. Nos dias destes reis, Daniel 2:44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Lembra da pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua?
ela representa a volta do Senhor Jesus. O quinto reino. O estabelecimento do quinto reino da profecia de Daniel 2. Passou Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, mas agora vem o reino de Cristo. Nos dias destes reis, da moderna Europa, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim, e esse reino vai destruir os reinos que aí estão. O mundo está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim. E 7 bilhões de pessoas hoje precisam ser advertidas. E Deus quer fazer de todos nós, de você que está me assistindo agora, que teme ao Senhor Jesus, que quer o céu, que quer se preparar para a volta dele. Deus quer fazer de todos nós profetas, no sentido de sermos os porta-vozes e de anunciarmos como será o fim da história do planeta Terra. Não é, como tem pintado para você muita gente por aí, o fim do mundo, apocalipse. Eu mostrei isso no início, né? Depois da Terra, depois do apocalipse, 2012. Não vai ser assim, amigo. Não vai ser. Isso é ficção. Eu não vim aqui falar de ficção para você. Eu vim aqui falar de Bíblia, de verdade. Sabe como que vai terminar a história desse planeta? Jesus vai voltar. Aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos é a volta de Cristo. Que ela vai destruir todos os reinos que hoje dominam sobre a terra. Onde está a arca, pastor Arilton? E eu queria terminar a live falando sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, não vai ser? Pastor Arilton, cadê a arca? A arca é a igreja. É a igreja. Você tem que correr para ela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.